Boa noite, pessoal. Vamos começar agora nosso curso de introdução à programação, utilizando a linguagem PHP como base, certo? E a primeira pergunta que vem em mente é o que seria PHP, né? Do que se trata o PHP? A gente escuta muito falar sobre PHP e diversas outras linguagens, mas o que de fato é PHP? Então, para começar, é um acrônimo, certo? Para Hypertext Preprocessor, que é um pré-processador de hipertexto, certo? Né? E é uma linguagem de script. O que seria uma linguagem de script? É uma linguagem que ela funciona basicamente em tempo de execução. Existem linguagens que são compiladas e linguagens que são interpretadas. Tipo um C Sharp, Delphi, Delphi não, Delphi é Pascal. Essas linguagens elas são compiladas, certo? Existe um compilador que você escreve o código-fonte, passa por esse compilador e ele gera um binário que vai ser lido diretamente pelo sistema operacional. Já a linguagem interpretada, você não compila, você não cria um binário. O seu código-fonte ele fica o tempo todo ali, digamos que aberto, né, onde quer que você vá estar rodando no servidor, enfim. E você vai ter um programa, no caso, que vai interpretar esse código ali em tempo de execução. Então, você bate numa página lá, que é em PHP, por exemplo, automaticamente o programa PHP, o servidor PHP, ele vai ler aquele arquivo seu PHP, vai compilar esse arquivo e devolver o resultado para a tela, para o navegador, para o servidor, enfim. Então é assim que funciona basicamente uma linguagem de script. Existem outras linguagens de script, como o famoso JavaScript também, que não tem nada a ver com Java. Java ele é meio que compilado, mas ele não gera um binário nativo de máquina. Ele gera um arquivo que ele tem um chamado de máquina virtual que interpreta esse arquivo também. Então é quase que uma compilação e quase que um script, certo? E ela também é open source, isso dá a gente uma segurança maior e uma como é que se diz? A gente não tem que se preocupar se a gente vai ter que fazer algum investimento grande para fazer qualquer projeto, seja particular ou profissional. Existem linguagens que são de escopo corporativo, como o C Sharp, como as ferramentas, as linguagens do framework .NET, que para você botar no ar você tem que pagar um servidor com Windows, com licenças e tudo mais. Já o PHP não, ele é open source e roda dentro de plataformas também open source sem custos. Você vai ter custo, claro, com o equipamento para estar executando o seu servidor. E ele serve para uso geral também. Como assim uso geral? Você pode estar usando o PHP para criar uma página, né? Uma homepage, uma página web. E você pode estar também utilizando para criar um script que vai executar uma rotina em background no servidor. Geralmente o pessoal usa Bash Script, Go, até Python, mas o PHP também dá para fazer isso tudo e é muito poderoso. Eu já criei vários scripts de rotinas em servidores justamente para os próprios sistemas que são escritos em PHP e criei em PHP mesmo, porque não tinha necessidade de partir para uma outra linguagem para estar criando esses scripts. Ia dar muito mais trabalho, certo? Muito utilizada, obviamente hoje reza a lenda que 80% da internet é PHP, mas isso se dá ao fato de ter muito site que é feito em WordPress, tem diversos outros CMS também, que são gerenciadores de conteúdo de site e tal. E basicamente são todos feitos em PHP, porque PHP foi quem trouxe mais próximo das pessoas assim a capacidade de criar
uma página pessoal. Inclusive, esse acrônimo de PHP serve também como personal homepage, certo? Existem essas duas interpretações do acrônimo. E, como eu já falei, é adequada, né, para o desenvolvimento web e pode ser embutida dentro do HTML. Como assim? Uma página web ela é basicamente uma estrutura de HTML. E aí isso abre no nosso navegador. A gente consegue criar esse mesmo arquivo HTML apenas alterando a extensão dele para PHP, e dentro desse mesmo arquivo a gente está digitando códigos em PHP, declarando variáveis, fazendo laços de repetições, validações e etc. Então ele funciona meio que tudo em conjunto ali, interligado. PHP é uma linguagem server-side, ou seja, ela executa do lado do servidor. Então a gente tem que ter um servidor rodando, seja público, seja na sua rede privada ou até no seu computador local. Precisa ter algum servidor rodando o serviço do PHP. Mas ela pode ser também só um script, certo? E executar na linha de comando, como a gente costuma falar um CLI, que é a linha de comando da linguagem. O código-fonte fica protegido, né, porque ele fica lá do lado do servidor. Então, quando você abre o seu navegador e acessa uma página, você não vê absolutamente nenhum código-fonte PHP, porque ele já foi processado lá do lado do servidor e o servidor devolve apenas o HTML. O HTML, e claro, os assets, né, CSS, imagens, JavaScript, etc. Mas o código PHP mesmo fica protegidinho lá do lado do servidor. Claro que esse protegido requer todas as normas e regras lá de firewall e proteções que o administrador desse servidor precisa aplicar. E como eu falei agora, ele já devolve o HTML processado. Então você chega, acessa a página, tem, digamos, um bloco de postagem de um blog, certo? Cheio de postagens. Lá do lado do servidor vai ter o PHP, que vai no banco de dados, consulta todas as postagens, vai na pasta onde tem as imagens, e junta isso tudo e devolve já estruturadinho em PHP, em HTML, e aí exibe na sua tela somente o HTML, certo? O processo de instalação do PHP. Existem diversas, inúmeras formas de estar instalando o PHP para você estar usando, certo? A primeiro instante, a gente vai estar fazendo aqui a forma primária, assim, mais básica de todas, para a gente estar conseguindo já ter ali um primeiro contato com o PHP. Isso seria através de baixar os seus binários no site. A gente vai ter tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para Mac. Para Mac tem umas certas complicações, digamos, o Mac é um pouco mais burocrático para você estar fazendo a instalação de um serviço como o PHP. Ele não vai baixar um bináriozinho em si. No Linux você tem um pacote compactado, que você pode estar baixando o binário, você pode estar baixando o código-fonte e compilar direto para seu ambiente Linux. E você pode estar também usando os gerenciadores de pacotes de cada distribuição, do Debian, do Zwapt, enfim, não vou lembrar de cabeça todos os nomes de gerenciadores, mas é possível instalar. Toda distribuição vai ter suporte a instalar, certo? E aqui vamos fazer o seguinte, eu estou no Windows aqui, eu vou estar não acesso o link. Então a gente pode estar acessando essa URL aqui, windows.php.net/download, ou simplesmente dar uma googlada aqui e botar assim, PHP Windows. Vem aqui em download, e aqui eu tenho as versões de download para Windows.
Geralmente a gente pega essa última aqui, certo? E temos aqui um link para baixar o zip, certo? A gente vai clicar aqui para fazer o download. Vou baixar aqui no download mesmo. Eu já tenho baixado aqui, aparentemente vai demorar uns 2 minutos aqui, eu vou cancelar, mas vocês podem estar baixando e extraindo. Quando vocês extraírem, vai ter uma pastinha com basicamente esses arquivos aqui, certo? Vocês vão navegar, eu gosto de colocar assim numa pasta simples de acessar, d2.php ou c2.php, porque fica fácil de acessar isso no terminal. A gente vai ter aqui o binário dele, PHP. Se a gente clicar aqui, ele vai acontecer nada. Ele abre o CLI, desculpa. Ele abre o CLI do PHP para a gente estar digitando algum comando aqui em PHP. A gente pode, inclusive, dar um eco aqui e digitar, ele vai interpretar. Mas não é bem isso que a gente quer. A gente quer abrir isso dentro de um terminal para que a gente possa ficar repetidamente executando alguns scripts, certo? A gente pode vir aqui no Windows e tem aqui a opção abrir no terminal. Caso você não tenha essa opção aqui de abrir no terminal, uma coisa bastante legal que tem no Windows, se eu não me engano no Windows 10 para cima, eu tenho aqui só um segundinho. Ai, deixa eu ver, só ver se eu pausei. A gente tem aqui na nossa loja do Windows um programa chamado Terminal. E a gente pode estar baixando aqui, ó, Windows Terminal. Ferramentazinha fantástica que a Microsoft criou e a gente pode estar utilizando PowerShell, CMD, que é o prompt de comando, e diversos outros terminais que você pode estar instalando na sua máquina, certo? Mas partindo do princípio que você não tenha um terminal instalado, você pode estar digitando CMD na busca aqui do Windows, ou dar tecla do Windows R e está digitando CMD aqui nessa tela executar, que também vai abrir, certo? Qualquer uma dessas opções. Por que eu gosto de botar na pasta D? Porque eu venho aqui e boto D dois pontos, já mudou para o D, CD PHP e já estou dentro da pasta do PHP, certo? Então se eu der um dir aqui ou um ls, tanto faz, que eu estou no PowerShell, eu tenho os mesmos arquivos aqui. Então quer dizer que eu tenho aqui o php.exe e eu posso dar aqui um version, certo? Então eu coloquei aqui o parâmetro, né, version, ele me retornou a versão que eu estou do PHP. Está um pouco diferente, certo? Aqui já está rodando o PHP 8.2, mas para esse momento eu não preciso ter essa atualização, mas eu vou fazer depois, para caso a gente precise de alguma funcionalidade nova, a gente possa estar podendo executar. Mas o que eu vou fazer aqui agora funcionaria do PHP 5, sei lá, para baixo, enfim. Então eu já tenho aqui o PHP funcionando. Eu não precisei instalar nada, eu só baixei o zip e extraí. Entrei na pasta, abri o terminal e digitei php.version. Eu posso omitir também esse .exe, só dando php.version ou version. Isso aqui já facilita um pouco a digitação do comando, certo? Voltando aqui para o slide,
E aí agora o que é que eu preciso? Eu vou precisar de um editor de texto para estar escrevendo o meu código-fonte. Precisa ter o que nesse editor de texto? Só precisa ter uma tela para você digitar. Então nós podemos usar bloco de nota do Windows, Notepad. Nós podemos estar usando Notepad++. Isso eu estou indo por uma ordem de evolução basicamente minha nos meus estudos com PHP. Eu comecei com o Notepad, depois eu descobri o Notepad++, depois eu descobri o Sublime Text e passei a trabalhar bastante com o Sublime Text, até que eu descobri o Visual Studio Code, que hoje é o meu editor preferencial. Ele tem um ambiente um pouco agradável de estar trabalhando, com fonte, cores e uma infinidade de plugins que você pode estar colocando, de extensões, que ajudam no seu desenvolvimento. Mas existem também, além de editores, a gente tem IDEs. IDEs são interfaces de desenvolvimento que engloba basicamente tudo dentro dela, certo? O Visual Studio Code, ele, de tanta extensão que você acaba botando, ele acaba meio que virando um IDE, só que sem o custo de pagar por um IDE, e também acaba ficando um pouco mais leve, porque você coloca a extensão de apenas o que você precisa estar usando. E uma IDE geralmente vem com o carro todo cheio. Então, mas ainda assim, caso a pessoa opte usar uma IDE, temos primeiramente a IDE Eclipse, que já usei também no passado bastante, mas é bastante pesada e sofrida, precisa ter uma máquina boa, com uma quantidade boa de memória para estar usando. E temos, poxa, disfarça aí, não é Sublime Text, é o PHP Storm da IntelliJ, certo? Então a gente, o PHP Storm é a ideia assim mais consagrada do PHP para estar trabalhando. Já trabalhei bastante com o PHP Storm, é realmente maravilhoso, mas o custo de estar adquirindo uma licença é altíssimo. Porém, para estudantes, a pessoa consegue de graça. Agora, você precisa estar estudando numa escola que tenha credenciamento e tudo mais, você vai preencher um formulário. E eu conheço bastante gente que já conseguiu licença e tal, mas eu particularmente nunca consegui, também nunca tentei. Eu adotei o Visual Studio Code e segui, que para mim eu até gosto mais da tipografia, me agrada mais do que do PHP Storm, certo? Então, tendo em mente que a gente já escolheu o nosso editor ou a nossa ideia de preferência, eu aconselho vocês a testarem cada uma delas para poder ver as diferenças. Existem outras também que vocês podem estar testando, eu não botei todas aqui. Tem, por exemplo, tem a Atom, que também é um editor assim, bem legal, eu não curto muito ele. A IntelliJ criou um editor novo também, não me recordo o nome, mas está ainda em beta e estão adicionando coisas. É bem legal também, aconselho também, dá uma olhada. Mas para agora a gente vai fazer o nosso primeiro teste, que é escrever a nossa primeira linha em PHP. E para escrever a nossa primeira linha em PHP, a gente vai primeiramente entender como é que funciona, como é que a gente inicia um código em PHP. Código em PHP, primeiro a gente tem que fazer essa marcação aqui, que é esse sinal de menor que, uma interrogação e o nome PHP. A partir daí, tudo para frente que vem é código PHP. Aqui eu estou partindo do pressuposto que só tem código PHP. Então eu não estou fechando essa tag PHP. Se eu fosse fazer, digamos, se eu fosse escrever HTML depois, eu teria que fechar. Mas isso a gente vai vendo com o tempo, certo? Então, basta a gente abrir um editor de texto qualquer e chegar e escrever essa linha e salvar com a extensão .php. Então, num bloco de notas a gente pode escrever, chegar lá, escolher
todas as extensões, colocar .php e salvar esse arquivo. Depois a gente pode chegar simplesmente a abrir o nosso terminal e executar esse arquivo PHP. Ele é como se fosse um programa já, certo? Então você vai dar PHP e o caminho onde está o seu arquivo, e ele vai executar e vai dar o resultado. Então a gente pode fazer esse teste aqui agora. Eu vou criar aqui na minha pasta do PHP mesmo, eu vou criar aqui um arquivo, certo? Novo, documento de texto, certo? E eu vou estar escrevendo aqui hello.php. Ele vai me perguntar se eu desejo alterar a extensão. Vou dar OK. Sim. Eu já tenho esse arquivo aqui criado. Ele me reclamou isso. Eu vou deletar o arquivo antigo. Vou só renomear aqui para ficar certinho. E aqui eu posso abrir com o meu bloco de notas. Tá aqui o editor da IntelliJ, é o Fleet. Depois a gente pode até dar uma olhada nele. Então eu posso abrir aqui com o meu bloco de notas. E está aqui, hello.php. Se eu quisesse abrir o bloco de notas e depois salvar, eu venho aqui em tipo de arquivo, boto todos os arquivos, escrevo o nome e salvo. Vai dar no mesmo, certo? Então, seguindo aqui o nosso slide, a gente vai vir aqui, PHP, certo? E vamos digitar aqui echo hello world. Ponto e vírgula, importantíssimo, nunca, absolutamente nunca se esqueçam do ponto e vírgula, senão vai dar merda. E aí pronto, temos aqui o nosso hello, limpar aqui, vamos agora digitar PHP, já estou na pasta hello.php, enter, certo? Hello World, imprimiu na tela. Echo seria a função do PHP para poder imprimir algo na tela. A gente usa bastante para estar debugando algo, enfim. Existem outras funções que servem para fazer também esse tipo de debug, que a gente vai ver mais para frente. Então aqui a gente já fez o nosso Hello World, já está funcionando o nosso script, e aqui a gente poderia fechar a nossa tag PHP, certo? E colocar alguma coisa aqui embaixo. Quando a gente executar, essa alguma coisa aqui embaixo também imprimiu na tela. Por quê? Porque a gente está um arquivo de texto. Um arquivo de texto, então ele vai sempre estar interpretando tudo que tiver aqui dentro. Mas se a gente tivesse alguma lógica aqui por trás, iria estar respeitando essa lógica. Beleza? Então a gente já teve em mente que a gente tem o PHP, que é o interpretador do código-fonte PHP, certo? Mas como é que a gente faz para estar transportando essa informação lá do servidor para o computador do usuário, certo? A gente faz esse transporte através de um protocolo chamado HTTP, certo? O protocolo HTTP, ele é o protocolo que permite a obtenção de recursos como documentos HTML, certo? Não só documentos HTML, mas tudo que está englobado ali naquele documento, naquele site. A gente costuma considerar HTML como documento mesmo, certo? Não estranhe o termo documento. E aí, tudo que está ali dentro desse documento, temos imagens, temos arquivos de estilização, que são CSS, temos scripts em JavaScript, temos o próprio texto, hipertexto, que é o HTTP. Então, tudo vem através do protocolo HTTP para a nossa máquina. Sai do servidor para a nossa máquina, certo? Como eu falei, ele é um protocolo que é cliente e servidor, certo? A gente tem várias requisições
iniciadas do lado do destinatário, ou seja, quem vai receber o resultado, o cliente, certo? Que geralmente parte de um navegador de internet, um navegador da web, um Chrome, um Safari, um Edge, um Internet Explorer 6, enfim, diversos navegadores que vocês já estão cansados de conhecer, certo? E aí ele devolve o documento completo, como eu falei, e vários subdocumentos, como texto, descrição de layout, imagens, vídeos, scripts e etc. Tudo que tiver suporte no HTML vai ser transportado através do HTTP. Então essa imagem, para simbolizar como funciona basicamente, o protocolo HTTP fica ali no meio, certo? E trafega através da internet do cliente para o servidor, do servidor para o cliente, o resultado que foi processado lá na sua linguagem que você escreveu o seu código lá. No nosso caso PHP, mas serve a mesma coisa para Java, .NET e qualquer outra linguagem que você for escrever para a web, certo? Então, do lado do cliente, quem é o cliente? O cliente, como eu já falei, é o agente usuário, ou seja, qualquer ferramenta que age em nome do usuário, os navegadores, certo? Mas existem também outras ferramentas que servem para poder estar fazendo essa comunicação. Primeiramente, os navegadores, Edge, Chrome, Safari, como eu já falei, Opera e etc. E as ferramentas seriam ferramentas que auxiliam o desenvolvedor a estar fazendo algumas funcionalidades como API, ou testando se a URL está resolvendo e tal, como Postman, Insomnia. No terminal nós temos o curl e temos o wget, e com certeza existem infinitas outras ferramentas. Essas são só as mais famosas mesmo, certo? E do lado do servidor nós temos um servidor web, né, que é quem vai receber a requisição e vai responder para o navegador do usuário, certo? Esse servidor ele pode ser físico ou pode ser virtual, certo? Uma máquina que vai estar que pode estar assim, num cluster, num data center, ou pode estar simplesmente na sua mesa. Enfim, eu aqui do lado eu tenho um computador que não é um servidor, e eu rodo algumas aplicações web nele, certo? Então, basicamente você vai ter uma máquina que vai estar responsável por servir seus arquivos. E aí a gente tem do lado do servidor, existem assim inúmeros servidores para a gente estar trabalhando, certo? Mas agora eu vou só mostrar que o PHP ele tem ele próprio um servidor web, que serve já para você começar agora a escrever uma página sem precisar estar baixando, configurando, fazendo mais nada na sua máquina, além de só baixar aquele script, certo? Então, o comando PHP mesmo, aquele mesmo comando que a gente digitou, ele possui dentro dele o servidor embutido, certo? E aí a gente pode usar ele só mesmo para auxiliar no desenvolvimento. Por quê? Porque ele só executa um único processo, uma única thread. Isso significa que se você escrever algum código que vai dar algum bug e que possa vir a falhar uma resposta de uma requisição, a aplicação vai travar. Você vai ter que matar esse processo e estar iniciando novamente. Então, isso não é uma opção válida para você estar rodando em produção, no site, no e-commerce, etc. Existem soluções muito mais eficientes para isso. Mas para nível de estudo, é excelente, certo? E aí, para você iniciar, quando você vai iniciar e digita esse comando php-s, certo? Localhost 2.8000, o diretório que você está nesse servidor, esse diretório, ele que vai ser essa pasta toda, ela vai ser servida como uma página web. Então,
a gente vai precisar ter algumas coisas dentro dessa pasta. Uma dessas coisas, que é a mais importante de toda, além de todo o restante do seu código-fonte, você precisa ter uma página de índice, que o servidor geralmente ele vai buscar essa página de índice, a não ser que você faça alguma configuração específica no seu servidor, mas é de praxe que um servidor ele vai buscar o arquivo index, seja ele PHP ou seja ele HTML. E determinados servidores o .html sobrescreve, ele vem antes do .php. Então, se você botar um index.php e um index.html na mesma pasta, o servidor web ele vai puxar primeiro o HTML. Mas isso pode ser configurado no servidor, certo? Não nesse, porque esse ele é mais para PHP, para debugar, e você não faz esse tipo de personalização, certo? E aí, então, para você começar, você obviamente vai navegar até o seu diretório e vai digitar o comando php-s localhost 2.8000. O que significa isso? O "-s" ele vai indicar que esse script ele vai iniciar um servidor naquela pasta, certo? O localhost é onde vai ser respondido. Então você vai acessar que endereço? Você vai acessar o endereço de localhost. Se você tivesse uma rede de computadores e quisesse acessar de outro computador, esse endereço já não serviria mais, porque esse endereço é a sua máquina, certo? O seu localhost não é visível para outra máquina, por assim dizer. Então, e a porta, que é a 2.8000. Essa porta, geralmente quando a gente faz sobe servidores locais e tal para testar, a gente usa portas altas, né? Portas com essa numeração alta. E como a porta web é a porta 80, certo? A gente sobe geralmente para estar testando assim uma 8000, só adiciona 00 depois. Mas não é imprescindível que seja esse número. Você pode subir 2.1234, certo? 2.8888, fica a seu critério. Via de regra a gente sobe 8000 e pronto. Às vezes 8080 também, vocês vão encontrar muito. Aplicações de JavaScript costumam usar a porta 3000. Não faz diferença, certo? Então, antes da dúvida, vamos fazer esse trabalho aqui do servidor, certo? Eu estou aqui dentro da minha pasta aqui do PHP. Eu vou fechar, certo? Eu vou fechar esse arquivo aqui, eu vou abrir. Eu criei uma pasta. Vou dar uma zona. Eu criei uma pasta aqui chamada site, certo? Tem um arquivo aqui, eu vou deletar. Então, eu criei uma pasta no meu computador chamada site. Vou vir aqui e vou abrir o meu terminal já para ficar dentro dessa pasta. Vocês podem estar navegando cd, c, digitar o endereço todinho e estar acessando a pasta, certo? Vou dar um dir aqui, ou ls, e está vazia justamente aqui. Eu vou estar criando o meu arquivo aqui dentro da pasta, certo? Ao invés de estar criando por aqui, eu vou estar abrindo o Notepad e vou estar salvando como, e vou estar criando aqui na pasta que eu criei agora, certo? E vou criar aqui meu index.php, certo? Salvei, já tenho o meu arquivo e ele está vazio. Mas eu já tenho um arquivo, então eu vou colocar aqui php-s maiúsculo localhost 2 pontos. Eu vou colocar não vou colocar 8000, vou colocar 8888 só para ver se funciona. Pronto, aqui deu a mensagem que o meu servidor PHP iniciou
em localhost 8888, eu posso segurar o Ctrl aqui no terminal, nesse programa terminal aqui, que ele já vai abrir no meu navegador. Ele abriu aqui uma página completamente em branco, certo? E ele deu algumas mensagens aqui, tá vendo? A minha conexão chegou no servidor, certo? Foi aceita. Aqui está sinalizando que foi um GET, ou seja, eu fui lá buscar algo no servidor e aí ela foi fechada. Depois ela foi aceita de novo e foi atrás de um arquivo chamado favicon.icon. E aqui ele deu uma mensagem, tá vendo? Não possui esse arquivo ou diretório. E depois fechou de novo a conexão. Percebe que ele não mantém a conexão aberta, ele vai lá, vê o que é que tem para fazer e devolve. Então, a gente tem aqui, o arquivo está vazio, abriu aqui, está vazio também. Eu posso chegar e escrever aqui direto, hello world, e salvar, e atualizar aqui, e apareceu. Normalmente aqui sem dar eco, sem fazer nada. Por quê? Porque aqui o navegador ele interpreta como um arquivo, como se fosse um HTML. O navegador hoje ele tem essa inteligência dele pegar o seu documento e ele mesmo fazer as considerações que você não fez. Então se eu venho aqui, inspeciono, ele criou aqui uma estrutura HTML, certo? Ele criou a tag inicial HTML, ele criou uma tag head com alguns metas, ele criou aqui o corpo do documento body, ele botou o texto que eu digitei, ele jogou lá dentro do corpo, ele criou mais algumas coisas aqui que ele interpretou ser necessário para abrir essa página dessa forma. Isso aqui abriu dessa forma porque no Edge, se você abrir no Mozilla, pode ser que abra de um outro jeito. Se você abrir no Chrome, pode ser que abra de outro jeito. Mas é importante saber isso, que o navegador ele busca sempre tentar corrigir sintaxe de HTML que você possa ter escrito errado. Então, a gente pode estar adicionando um código aqui, então, PHP, o mesmo código, echo. Se eu esquecer de botar o ponto e vírgula, o que é que acontece? Deu erro. Deu um erro aqui pequenininho, não sei se vocês conseguem ler. Deu um erro HTTP erro 500, certo? Aí vocês já começam a ter contato primeiramente com as mensagens de erro de um servidor web, de um servidor HTTP. E aí existe uma numeração, e aconselho vocês a estarem dando uma olhada, vocês pesquisarem isso aqui no Google, vocês vão estar caindo direto num site aqui chamado da Mozilla. Cara, era para ser um dos primeiros. Era para ser um dos primeiros sites. A galera tá boa no SEO, certo? Bota aqui Mozilla. Então aqui você tem na página do Mozilla aqui, do Instituto Mozilla, vocês têm as mensagens de erro que pode estar acontecendo, certo? E aqui quando eu pesquiso, aqui está dando o que? Quando um servidor retorna um código de erro 500, indica que aconteceu uma condição inesperada e que impediu de atender a solicitação. Essa resposta de erro é uma resposta genérica e abrangente. Às vezes os arquivos de log dos servidores podem responder com o status 500, acompanhado de mais detalhes sobre o request para evitar que no futuro esse erro possa estar acontecendo novamente. Então o que é que acontece? Aqui está me dizendo que é um erro interno de servidor. Então esse erro aconteceu do lado do servidor. Então a gente abre aqui o terminal do servidor e vê o seguinte.
que eu mandei a requisição, foi aceita, e aí o PHP falou, opa, temos um erro de sintaxe. Um fim inesperado do arquivo. Esperava uma vírgula ou um ponto e vírgula no arquivo index.php na linha 1, certo? Aqui ele repetiu de novo, mas falando sobre o get, pintou de vermelho e tudo mais, e fechou a conexão. Então aqui ele já deu uma dica do que pode ser o erro, certo? Então a gente vai colocar o ponto e vírgula e vai executar novamente. E aí voltou tudo a funcionar como deveria. Então é sempre bom estar vendo essas mensagens de erro e debugando e interpretando como é que funciona essas mensagens, certo? Eu vou agora fechar esse arquivo e vou estar abrindo esse mesmo arquivo agora no Visual Studio Code. Visual Studio Code ele já abre e a gente já nota aqui uma diferença grande, que seria a sintaxe dele é toda pintadinha, certo? A gente consegue ver um pouco o que é cada coisa. Então a gente está vendo que está azulzinho clarinho aqui a tag de abertura do PHP. A gente está vendo que azul aqui é o comando, né? A função echo. A gente está vendo aqui verdinho cana, que está o texto que está entre aspas, as aspas também tá azul claro. Então isso ajuda você a navegar melhor sobre o seu código. Além da gente ter essa função aqui de navegar na pasta, a gente pode abrir a pasta aqui, a própria pasta que a gente está, e ele consegue listar aqui os arquivos. Então se a gente quiser trabalhar um outro arquivo, a gente pode estar criando aqui um arquivo hello.php, e a gente pode estar simplesmente transferindo isso aqui para cá. E aí aqui nesse hello, e aqui nessa página, o arquivo está vazio, eu posso digitar aqui barra hello.php e tá o mesmo conteúdo. A navegação aqui agora ficou, digamos, eu estou acessando os arquivos diretamente, certo? Quando a gente for trabalhar mais para frente, a gente consegue criar parâmetros de URL e que a gente não precisa acessar diretamente cada arquivo PHP que a gente vai estar criando. Aqui se eu digitar index.php, ele obviamente vai carregar o arquivo index e por aí vai. Se a gente omitir, ele carrega o arquivo index, certo? Aqui no arquivo index, como é uma página web, a gente precisa ter uma estrutura básica. O nosso navegador, ele corrigiu essa estrutura para a gente, mas a gente precisa estar criando. A gente tem que partir do princípio de que a gente tem que ter essa estrutura. O navegador corrigiu, mas pode ser que uma pessoa tenha um navegador mais antigo, algum problema aconteça e não tenha esse arquivo. Então, por que eu gosto de trabalhar com um editor? A gente tem aqui, eu posso dar um Ctrl e a barra de espaço e estar digitando alguma coisa, ou começar a digitar e ele me dá coisas para completar. Isso aqui são chamados de snippets e eu posso estar usando esse aqui. A gente tem uma pré-visualização aqui do que ele vai fazer. Então ele já vai criar para mim basicamente a estrutura básica do HTML. Eu preciso só selecionar e dar um Enter. Então já facilitou a minha vida aqui bastante. Eu não preciso digitar manualmente isso tudo. Mas a gente precisa entender o que é que a gente tem aqui. Primeiramente a gente tem uma declaração que esse tipo de documento é um documento HTML, para o servidor otimizar isso para a gente. Segundo, que é a abertura do documento, ou seja, tudo vai estar dentro dessa
tag de HTML, ou seja, tudo é HTML, está aqui dentro, certo? Aqui a gente está especificando qual que é a linguagem desse documento, geralmente é em inglês, mas a gente pode botar PTBR também, certo? Eu vou deixar em inglês mesmo. E aí dentro do HTML, a gente vai ter as tags de cabeçalho e de corpo, certo? Tag de cabeçalho são tags que o navegador vai interpretar e realizar algumas coisas ali por debaixo do pano. E a tag corpo é o que vai estar realmente escrito na tela, naquela moldura, aquela tela branca lá da página. Salvando aqui, não vou digitar nada, vou só atualizar aqui. Então, continua a mesma coisa. Porém, aqui está exatamente agora o que eu coloquei. Mas o navegador ele costuma ainda adicionar algumas coisas que ele considera essencial para abrir o site, certo? Percebam que eu não tenho essa div aqui dentro, está vazio. E aqui também tem um CZ, traço shortcut, traço listing igual a true, que eu também não coloquei aqui, certo? No mais, temos 3 metas em um título. Então temos 1, 2, 3, 4 metas em um título, certo? 4, não, 5. Ele adicionou ainda essas duas aqui, mas se vocês olharem direitinho, Adrenaline. Então isso aqui é uma extensão que está instalada no meu navegador, que está deve ter um cookie aqui no meu navegador do Adrenaline da extensão, está basicamente pegando o conteúdo de tudo que eu acesso de e-commerce e está jogando para o Google Analytics dele e ter um mapeamento do que eu costumo comprar para estar me sugerindo propagandas, né? Então seria basicamente isso aí que está acontecendo aqui. Então, uma forma de eu evitar isso seria eu estar desabilitando, mas isso não vem ao caso agora. Mas uma coisa que chamou a atenção, que antes, aqui em cima, a câmera está na frente aqui em cima tinha o nome do arquivo, agora tem um nome document. Isso se dá a essa tag que a gente botou aqui, título. Então, se eu digitar aqui minha primeira home page e salvar, Ctrl S e atualizar, então aqui eu tenho o título da minha página. Naquele arquivo hello.php ele mostra o nome, a URL e o nome do arquivo, certo? Vamos voltar aqui para a nossa página inicial. E aqui sim, dentro do corpo, eu posso digitar aqui, essa é a minha primeira página. Obviamente, existem recursos HTML que a gente vai estar estudando e sabendo como adicionar. Mas é exatamente o que apareceu aqui, agora está aqui esse texto, está aparecendo aqui no meu navegador, certo? E aqui na minha janela está sempre informando toda a navegação que eu faço. Aquela hora que eu abri e vim no index, aqui eu vim no hello, aqui no barra é a raiz, aqui eu não digitei nada, certo? E perceba uma coisa que está tudo verdinho sempre, esse aqui deu vermelho, erro 500, esse está verdinho 200. Então eu acho que eu fechei, então a gente pode vir aqui no site da Mozilla e pode estar buscando aqui o que seria 200. 200 é o quê? Ok. O servidor retornou ok, tudo deu certo, foi bem sucedido. Então o servidor retornou a minha página como deveria, certo? Então esses são os dois códigos que a gente viu agora, que é o 500 que deu erro do lado do servidor e o ok, que é o 200, que também é um servidor que retorna, certo? Então bora lá. Vocês têm alguma dúvida?
Ô, Rota, Oi. tem como só repetir a parte do onde tu criou o local host que ele falou, porque na hora eu tava falando que tivesse tudo e não foi isso aqui. Esse aqui? Peraí, que eu pronto, só onde ele criou. Eu criei as partes aqui, mas só para criar o local host, que é outra parte que tem tudo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, certo? Você está no seu computador, você está na sua pasta, certo? Isso, eu estou com uma pasta aberta, aí eu criei o index PHP e abri ele no VS Code. Pronto, certo. Aí você está aqui com o index.php e está ele aberto no VS Code. E aí você, nessa pasta aqui mesmo, você vai digitar PHP, certo? -S maiúsculo, localhost, 2 pontos, a porta, ali está 8000, eu botei 888, vou botar 8000 dessa vez para a gente ver, e aí ele inicia. Bom, aí no caso eu vou selecionar uma pasta, não é isso? A pasta que está o index, vou criar pelo PowerShell. Você vai entrar na pasta. Quando você abre o PowerShell, você abre o PowerShell aqui, certo? Ele abre aqui na sua pasta de usuário. Deixa eu abrir até uma versão antiga aqui, peraí. Ele geralmente abre na pasta do seu usuário. Ele mostra aqui C, /users, o seu nome de usuário, certo? A sua pasta está dentro da pasta do usuário, está em documentos, em downloads. Eu criei na área de trabalho mesmo, uma pasta nova. Assim, certo. Aí você... E abriu o PowerShell dentro dela. Eu vou selecionar tudo. Você viria no Windows, acho que é a área de trabalho, é desktop. Eu acho que no meu fica dentro de OneDrive. Fica dentro de OneDrive. Então aí você viria, navegaria até chegar dentro dela, né, dentro da pasta e tal. Hipoteticamente aqui que eu não tenho, mas eu vou navegando, C, 2 pontos, users, Marcelo, e a minha está aqui, site, certo? Você pode vir aqui pelo terminal, beleza. Você pode vir aqui pela própria pasta, vir navegar, chegar aqui nela, clicar com o botão direito, para você, já aparece se abrir no terminal? Já aparece. Pronto, você pode clicar aí direto que já cai dentro dela. Tem também aqui outras opções, tem abrir no terminal, você pode... pronto, eu já consegui abrir o terminal, já direto na pasta. Pronto, aí beleza. Aí agora você já pode chegar dentro da pasta aqui e digitar php -s espaço localhost 2 pontos 8000 e dá enter. Eu estava dando erro do CMD, tá? Que o termo PHP não é reconhecido com o nome do CMD Lex. Show! Queria chegar nisso aí agora. O que é que acontece? Existe um macete no Windows, certo? Que... Exatamente. Que eu tô aqui, eu tenho o comando PHP em qualquer lugar que eu digitar. Mas o arquivo não, o arquivo está lá, ó. Eu teria que digitar cd /php -exe version. Você teria que fazer isso, certo? Só o comando PHP para você não vai funcionar. Existe no Windows um recurso, como o Ringo falou, que são as variáveis de ambiente. Como é que a gente faz para a gente criar, salvar ou alterar uma variável de ambiente? Vocês podem estar vindo aqui, ó, no menu iniciar mesmo, digitar, deixa eu ver aqui, sistema aqui, ó. Ou vocês virem a forma que vocês acharem mais fácil para chegar nessa tela de sistema aqui, certo? Windows e pause break? Pode ser também, não conhecia o atalho. E aqui a gente tem configurações avançadas do sistema.
Isso também muda muito de versão de Windows. No Windows 11 é aqui, no 10 é não sei onde, mas no final das contas você tem que ir em sistemas, certo? E aí você vai ter em algum lugar de sistemas configuração avançada do sistema. E aí ele vai abrir. Essa janelinha a partir de agora acho que do Windows XP para cá é igual. E tem aqui um botão variável de ambiente. Ó. Aqui você vai ter infinidade de coisas. E assim, bastante cuidado na hora de mexer aqui, porque você pode quebrar alguma coisa se você mexer errado. Mas você vai vir em path aqui, certo? PATH, você vai dar 2 cliques, ou clicar aqui em editar, certo? E aí vai ter uma lista de coisas aqui. Aí o que você vai fazer? Você pode vir em novo, procurar e ir navegando até você chegar na sua pasta do PHP que você colocou. Tá aqui o PHPzinho e dá OK. Você colocou o PHP, no caso. O meu já está aqui. D2.php. Você pode vir também aqui, ó, chegar aqui na pasta que você está, chegar aqui, clicar aqui, copiar o URL, vir aqui, aí você dá 2 cliques, ele abre para você editar, você cola. O importante é ficar aqui, ó, a pasta do PHP. Ele vai ficar embaixo, no caso que o meu tem outras variáveis que eu coloquei depois. Você dá OK, OK de novo, certo? Aí você vai fechar o seu PowerShell. Não pode ficar nenhuma janela do PowerShell aberta, certo? Porque quando você abrir novamente, ele vai carregar a tabela de variáveis de ambiente, certo? Então aí você vai de novo na sua pasta, clicar com o botão direito e abrir PowerShell. Aí para testar se está OK, php version da Enter. Se ele retornar OK, é porque deu certo. Beleza? Agora você vai dar php -s maiúsculo, localhost 8000. E aí, clica aqui, já abriu. Agora está na porta 8000. Perceba que se eu vim aqui naquela outra página que estava 888 atualizar, ele vai ficar rodando aí. Não achou, certo? O seu não encontrou? Não, mas porque o meu eu tinha apagado o arquivo lá do Windows. Ele dá um errozinho. Bora abrir aqui para ver. Ó. Eu vou pegar o meu index aqui. O index e mudei o nome aqui, index 2. Ele dá esse erro, not found. Ou seja, não existe. Mas não existe o index. Se eu botar aqui index2.php, aí ele acha, certo? Aí se eu colocar aqui, ó, hello.php, aí ele acha. Aí se for legal, que agora a gente tem uma nova mensagem aqui para a gente poder estar, que na verdade já havia dado essa mensagem, esse código com ícone, e agora deu no barra, ou seja, ele não achou o index. Erro 404 é um erro famosíssimo que é not found, certo? A resposta do erro not found indica que o servidor não conseguiu encontrar o recurso solicitado. Quem foi o recurso? Barra, ou seja, o index.php, nesse caso aqui, favicon.icon. Então esses dois recursos aqui não foram encontrados do lado do servidor. Beleza? Então conseguiu resolver aí o teu ambiente? Ronizes? Não tô, peraí, deixa eu dar um grau aqui no negócio. O áudio de Rafael tá bem baixinho. Fala aí, Rafa. Fala aí. Eu vou botar o fone. Tá muito baixo.
É porque tá na caixinha, fica meio ruimzinho de ouvir. Fala ela. Ah, agora dá pra ouvir. Beleza. Hum. Certo. Menos verso. Aí tá dando erro agora. Certo. Vamos lá. A gente tem duas pastas, certo? Uma pasta é o site. Vamos supor, no seu caso aí, d2.site, certo? E a gente tem outra pasta que é a pasta dos arquivos PHP. Vamos supor que você colocou aí também d2.php, certo? Tem esses dois diretórios. Certo. Os arquivos do servidor PHP. Certo. Não, não importa onde você vai criar. O que acontece é que o comando PHP ele só vai funcionar onde tem um arquivo php.exe a princípio, certo? Então só aqui onde tem esse arquivo php.exe. Isso, se você entrar dentro de uma outra pasta e executar lá dentro, ele não vai enxergar o arquivo. Então por isso que a gente precisa fazer isso que a gente fez agora, que é declarar uma variável de ambiente. Ou seja, você vai dizer para o seu Windows todinho que existe os arquivos exe do PHP, basicamente, seria isso. Seria isso aqui, ó. Você vai abrir a pasta sistema, né, do Windows, mas você colocou a variável de ambiente path aqui, você adicionou a pasta do PHP onde tem os arquivos exe do PHP, ou você adicionou a pasta onde você criou lá o index.php? Pronto, e aí dentro dessa pasta aí você tem php.exe, certo? Pronto. Aí depois que você fechou, deu OK em todas essas telas aqui, você fecha todas as janelas que tiver do terminal, do PowerShell, do CMD, de tudo que você tiver aí, você fecha, aí você abre novamente ela. Aí ele vai recarregar essas variáveis de ambiente. Não, pasta não, só as telas de terminal. Você chega aqui onde tem PowerShell e fecha, certo? Aí você pode deixar a pastinha do PHP aberta, do site aberta. Com todas as janelas do PowerShell, do terminal, do CMD, o que for fechada, aí você pode chegar dentro da parte do site aqui e abrir o terminal dentro dela. Aí você pode digitar aí PHP agora -- verso. Deu o mesmo erro? Então faça o seguinte, digite assim, C2 pontos, barra invertida,
certo? PHP, barra invertida de novo, php.exe -- verso. O meu vai dar erro, porque não está nessa pasta, que é o erro que está dando aí para você, né? Pronto. Então, isso aqui era para estar carregando na sua variável de ambiente do Windows. Não sei o que é que pode estar acontecendo, alguma coisa no seu Windows aí que está causando isso. Mas você... Uhum. Ok. Fecha tudo, fecha o PowerShell e abre de novo. Assim, para você não ficar sem conseguir fazer nada, você roda o comando completo do PHP dentro lá da sua pasta, que vai funcionar de boa. Isso aqui é como se fosse um atalho que você está criando, certo? Mas funciona dessa mesma forma, do mesmo jeito. A variável de ambiente é só mesmo para você não ter que ficar digitando esse comando grande toda vez que for estar executando. Porque assim, você vai executar o servidor dentro da pasta site, porque o servidor ele precisa puxar a partir da pasta que ele está os arquivos index, os arquivos PHP e tal. Então, só que dentro da pasta site não tem os arquivos do PHP. Então, uma coisa que você conseguiria, mas eu não recomendo, eu não acho que fique legal e tal, fica bagunçado, seria aqui dentro da pasta do PHP, que tem um php.exe, você criar o seu arquivo index.php aqui dentro, entendeu? Aí, no seu caso aí, você iria abrir o seu PowerShell dentro da pasta lá do PHP, aí lá dentro você consegue digitar php -- version, porque está dentro da pasta, né? Aí você consegue digitar, se não funcionar assim, você bota ponto barra e ele vai digitar do mesmo jeito. Aqui você conseguiria colocar o "-s", localhost 8000, e aí você consegue rodar também perfeitamente, mas fica um negócio bagunçado porque você tem todos os arquivos aqui do PHP e o index. Então a gente vai criando pastas separadas para cada aula e cada aula vai ter seus exercícios e tudo mais, então a gente fica melhor de organizar. Mas não tem... Tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Ela aparece aqui na listagem, né? Muito possivelmente quando você reiniciar o seu computador, pode ser que ele carregue, certo? Pode ser que ele carregue quando você reiniciar. Aqui nos arquivos, vou pegar. Então, beleza. Mas você pode
prosseguir por enquanto fazendo isso aqui, C, dois pontos, o meu aqui tá D, mas você bota C no seu aí, localhost 2.8000, vai funcionar também da mesma. Oi? Nesse caso aqui sim que você está botando o comando, o endereço completo. Mas se tirar o exe, o Windows possa ser que entenda também. O meu aqui entendeu, o PowerShell entendeu e executou também. Conseguiu? Nem digitando C, dois pontos, isso aqui. Você não colocou D dois pontos. Se você não colocar D dois pontos, você tem que fazer isso aqui, ó. Deixa eu ir aqui pro D dois pontos. Você está assim no D dois pontos, certo? Aí você tem que botar um ponto. Aí você bota php.exe. Pronto, aí dentro da pasta de PHP você vai botar php.exe-s. Você já está dentro da pasta PHP. Ou só, talvez, sem um exe, talvez também funcione. Você tem mesmo esse arquivo aí? Você digita dir aí, você tem esse arquivo aqui, php.exe, nessa pasta? É estranho, porque faça o seguinte, digita aí cmd aí no Windows e abra sem ser PowerShell, né? O cmd. E aí você vai de novo lá, já testa logo aí se funciona. php-s. Não vai. O comando é mais simples, não tem a... No início você não precisa de espaço não, você precisa ter espaço entre o PHP e o menos verso. Assim, desse jeito. Então algum problema que você está tendo aí com o seu PowerShell, certo? Agora você entra na pasta site lá e faz o php-s localhost. Uma coisa importantíssima que tem, Lucas, se perder, que você estava falando aí, é isso aqui, ó, esses espacinhos aqui, é chamado de indentação, certo? E aí a gente sempre escreve algo que está dentro, sempre dando esse espaço. Esse title aqui, se eu fosse quebrar a linha aqui, ficaria dessa forma. Tá vendo que o próprio Visual Studio Code ele se encarregou de indentar para mim aqui, mas se tivesse assim, né, fica estranho. Eu não sei que isso aqui está dentro disso, então eu coloco de um tab ou no Visual Studio Code Shift, Alt e F, ele sai identando tudo que tem de código. Se
Se eu tirar toda a indentação aqui, ó, da Shift Alt F, ele indenta tudo. Deu certo, Rafael? Pronto. E aí você entra agora na tua pasta lá do site. Digita aí. Esse comando aqui? Ah, isso aqui? Aqui, tá parado. A princípio sim. A princípio sim. Depois vai ser. Depois a gente vai. Na próxima aula a gente já vai aprofundar em outros tipos de ambiente. Certo? Esse início aqui eu quis trazer primeiro para vocês, antes de começar a estudar PHP e tal, essa parte de ambiente, porque eu vejo muita gente pulando isso e acaba que depois não sabe simplesmente fazer um deploy, não sabe como é que vai botar o negócio dele lá no servidor, chega simplesmente instala o champ e acabou. Então é bom a gente entender como é que funciona o processo ali por baixo dos panos primeiro, antes de sair codificando localmente. Aqui também tem outra coisa aqui, ó, eu vou parar aqui no servidor. Tem outra coisa que é muito legal aqui no Visual Studio Code. Eu estou aqui aberto nele e eu vou dar aqui Ctrl J e ele vai fazer o que? Ele já abre para mim um terminal. Ele já abre esse terminal dentro da minha pasta, certo? Aqui ele me dá a opção de personalizar e tal. Todos os terminais que eu tenho lá, eu tenho acesso aqui também, para poder estar colocando para executar. Então eu tenho aqui, posso simplesmente chegar aqui nesse terminal, php -s local host 2.8000 e dar enter. A vantagem de colocar aqui é que eu não preciso estar com esse terminal aqui aberto, certo? Fecho ele e está rodando aqui a minha página. Se eu vim aqui, está rodando aqui do mesmo jeito, está debugando. Ocupa espaço aqui na tela, não sei o que, não ocupa não. Você pode fechar aqui que ele continua em execução. Ele está aqui em execução ainda, a página não parou não. Se você quer acessar de novo, Ctrl J, olha aqui se deu algum erro, não tem, fecha. Então, isso aqui já é um recurso assim meio que IDE, sabe? É por isso que eu falo que eu gosto do Visual Studio Code, que ele é um editor de texto, mas ele tem inúmeros recursos de IDE que a gente pode estar instalando. Só vir aqui na extensão, no caso do terminal não, o terminal já é nativo dele, mas a gente tem várias extensões para estar colocando. Eu tenho algumas instaladas, algumas colocadas aqui e tal. Essa primeira aba aqui é o explorador de arquivo, onde a gente vai estar criando as nossas pastas, arquivos e tal. Posso estar pesquisando nos arquivos. Eu posso estar fazendo o controle de versionamento de código, que a gente vai estudar, que aquele lance lá que o Rigo sugeriu que a gente colocasse logo de início no curso. Então vai ser aqui no versionamento de arquivos, isso é importantíssimo, certo? Eu tenho aqui uma extensão para Docker, que é para ver containers Docker, o meu está desligado, vai dar erro. Eu tenho aqui a extensão de To-Do List, a gente consegue criar marcações aqui no texto que a gente chama de comentário no código, e a gente mapeia isso como algo que você quer fazer depois. Tipo, você fez uma função aqui, só que você tem que adiantar seu trabalho, você não pode ficar muito tempo tentando performar ela, tentando deixar ela mais bonita e tal. Você bota aqui to do, escreve ver depois como melhorar e tal. Aí ela vai estar aparecendo aqui.
Tem que a parte de executar e depurar e tal, que usa mais na parte de JavaScript, outras linguagens. Aqui no PHP eu particularmente não uso nada aqui, mas existe, certo? Instalação de extensão. Eu tenho aqui também explorador remoto. O que acontece? Eu posso vir aqui e escolher ou dentro dos meus containers Docker, ou dentro do WSL, que é o meu Linux dentro do Windows, e também remoto, ou seja, um servidor que está externamente, eu posso criar uma conexão e o Visual Studio Code ele abre como se estivesse lá dentro do computador. Então eu posso ter um servidor lá na Alemanha e eu abro o código-fonte aqui e trabalho editando e salvando em tempo real lá, com uma latência de edição baixa, porque já fica tudo carregado aqui. Só quando eu salvo que ele vai enviar para lá o comando de salvar e dar um pouco de delay, certo? Tem uma extensão também para estar acessando bancos de dados aqui dentro da tela mesmo da IDS, não está precisando abrir outras ferramentas externas. E tem até um navegadorzinho que eu posso estar abrindo aqui. Deixa eu ver. Aqui é o DevTool. Posso estar abrindo assim de cantinho. Eu posso esconder isso aqui, que eu não tenho muitos arquivos. Deixa eu ver se aqui tem um atalho. Quando é um código em JavaScript, geralmente tem até um atalhozinho para abrir. Mas eu posso vir aqui, digitar aqui local, host, 8000. E eu estou abrindo aqui a minha página. Eu posso estar simplesmente digitando aqui, essa é a minha página. Agora abre na própria IDE. Salvo. Eu não tenho instalado nenhuma ferramenta de hot, reload e tal, então eu preciso vir aqui e atualizar. Então, a depender do que você esteja fazendo e do tamanho da sua tela, já economiza alguma coisa aberta, você já vai estar vendo aqui mesmo, certo? E com uma ferramenta de hot reload você vai salvando e já vai vendo o resultado aqui. Olha que negócio engraçado, eu dei um enter aqui, ó, e ele não respeitou aqui, mas é assim mesmo, o HTML é assim mesmo. Eu preciso dizer para ele que isso aqui vai ser uma quebra de linha ou um parágrafo ou qualquer coisa assim do tipo. Então aqui está um texto absolutamente cru, sem nenhuma marcação. Beleza? A Rafael, deu certo? Não consegue. Na pasta certa. A pasta site ela é uma pasta, certo? Uma pasta em qualquer lugar, e a pasta PHP é outra coisa, certo? O comando você executa aqui dentro da pasta site, mas você não reconhece o arquivo php.exe. Então dentro da pasta site você executa o caminho completo do seu arquivo PHP. Então você vai lá, no seu caso C2 pontas, você vai na pasta php, /php. O Windows ele até autocompleta para você, né? Se você dá tab, php.exe. Se autocompletou é porque existe o arquivo. Aí você vai, -s, localhost 8000. Aqui está aberto já no 8000, vou botar 8080. Ele vai abrir outro servidor. Então, interessante, tá vendo? Eu tenho essa aberta na 8000 e tenho essa aberta na 8080. São dois servidores rodando a mesma aplicação, né? O mesmo PHP. Aqui, quando você
Aqui tá vendo quando eu passo o mouse, aqui aparece um linkzinho. Segura o Ctrl. Quando você, só segurar Ctrl e clicar que ele vai. Ele joga para o navegador. Na verdade você usa o PowerShell, mas o que é que você faz? Você dá Ctrl J, ele abre o PowerShell aqui dentro. Ele abre aqui essa aba terminal e abre o PowerShell aqui dentro. E aí você dá o comando aqui dentro. Aí você pode estar fechando e ele continua em execução. E aí você... Aqui dentro? Quando você abre, ele abre o mesmo shell do PowerShell. E aqui quando você clica aqui, ó, esse maisinho aqui, ó, aqui não aparece não, PowerShell e tal. Eu não lembro de ter configurado. Para mim é normal ele abrir na pasta. Qualquer terminal que eu abro. Ah, sim, ele... É isso, você tinha aberto só o arquivo. Tem outras formas de abrir. Tem outras formas de abrir que eu costumo utilizar, certo? A IDE. Eu tenho aqui, estou na pasta site, certo? Eu posso clicar com o botão direito, mostrar mais opções, e eu tenho aqui, ó, abrir com Code. Ele já abre já nesse modo de explorador da pasta. Eu já estou aqui dentro da pasta site. Existe... Oi. Ctrl J. O mesmo comando que você está. Você está no modo de explorador aí, da pasta. Pronto. Beleza. E tem outra forma também que eu utilizo mais por trabalhar no Linux, e o Linux é terminal, que seria basicamente isso aqui. Eu chegar lá no terminal do Linux e digito code, espaço e ponto. Ele também vai abrir o meu Visual Studio Code também na pastinha já certinho. Modo nesse terminal. Nesse modo aqui, ele alguma coisa aqui do meu, porque eu tenho um terminal personalizado, ele deu erro. Aí eu fecho ele lá e abro o que funciona. Você pode selecionar vários terminais aqui. E aí, só que aí funciona do mesmo jeito aí. Funcionando. Fica aqui, abre. Está rodando. Dando a extensão do L aqui. Usar aqui a instância. Fecha isso aqui. Trocar este. Aqui. Funcionando. Legal que a gente vê já subindo aqui. Então, seria basicamente isso aqui. A gente querendo digitar um código PHP dentro dessa página agora. Lembrando que a gente inicia a tag PHP, abre, e aí a gente pode estar aqui embaixo agora escrevendo todo tipo de código PHP. Mas perceba que quando eu abrir essa tag, automaticamente a minha ideia, ele acusou erro, certo?
como é que eu vejo que tem erro? Primeiro, o nome do arquivo ficou vermelho. Aqui começou a sublinhar tudo de vermelho. Aqui mudou a coloração também, ficou como se fosse texto igual aqui. E tudo vermelho. Quando eu passo o mouse, ele me dá alguma coisa. Inesperado name, esperado um ponto e vírgula, e etc e tal. Não só isso. Aqui também está pintadinho de vermelho e tal. Mas beleza, então está dizendo que faltou um ponto e vírgula. Então vamos botar aqui o comando que a gente já conhece, echo, e a gente pode estar trazendo todo esse texto aqui para dentro desse echo. Se for isso, então a gente cobriu com aspas todo o texto e botar um ponto e vírgula. Salvei essa parte aqui. Ele entendeu que já está ok, né? Ele não está mais acusando, ele está acusando o erro já na próxima linha. Ele está dizendo que esse token aqui, que é o menor que, é inesperado. E realmente isso aqui não existe dentro do código PHP. Esse sinal aqui eu teria que usar em alguma operação, eu teria que ter um número antes e tal para poder comparar e tudo mais. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu preciso agora, como eu tenho algo depois do PHP, que é código HTML, eu preciso estar então fechando essa tag obrigatoriamente. Então eu tenho que vir aqui embaixo e estar fechando. Então quando eu fecho, pronto, acabou todo o erro. Então meu código agora está funcionando novamente. Se eu tirar isso aqui, vai estar com erro, ele vai dar aquele erro novamente, erro 500 e tal. Nesse DevTools aqui ele não exibe aquela telinha de erro não, mas aqui a gente vê, ó, deu erro 500, que esperava, que não esperava isso aqui e tal. Então, aqui agora a gente conseguiu fazer o que? A gente conseguiu fazer exatamente aquilo que a gente falou lá no início, que foi incorporar um código PHP dentro de um documento HTML. E esse documento, ele está lá do lado do servidor. Isso aqui tudo está executando, mas eu vou abrir aqui no nosso navegador mesmo aqui, para estar debugando, e eu vou inspecionar aqui e perceba que aqui dentro não tem aquele PHP, não tem nada disso, tem só o texto, certo? Porque todo o código PHP é executado lá do lado do servidor e retornado para a gente. Se eu digitar qualquer outra coisa aqui de PHP, que eu vou colocar aqui, deixa eu ver, uma coisa assim bem, pronto. Eu vou ensinar ainda como é que se declara variável, mas eu vou criar aqui uma variável, e vou atribuir aqui um valor de essa é uma variável, certo? Então, eu tenho isso aqui no meu código, mas se eu vim aqui atualizar, isso aqui não aparece, certo? Não vai aparecer, porque eu não fiz nada que retornasse para fazer esse servidor retornar esse texto que está escrito aqui dentro. Eu poderia, ao invés de estar retornando esse texto aqui, eu poderia estar substituindo e estar retornando esse texto aqui, certo? Isso aqui é o conceito básico de atribuição de variável no PHP. Eu escrevo esse dólarzinho aqui, o nome da variável, que existem algumas regras, que a gente vai ver com calma. Sinal de igual, um único sinal de igual significa atribuição, certo? Entre aspas, porque é um texto, e aqui o texto, aí o mesmo comando de echo, ao invés de retornar aquele texto, eu vou retornar o que existe dentro dessa variável aqui, certo? Salvei, atualizar, e agora retorna a variável. Retorna apenas o que está dentro dela. Então todo o restante do código PHP ele é processado e
não devolve para a página, só devolve o que foi processado. Beleza? E aí, mais alguma dúvida sobre esse ponto? Então, o PHP ele tem os tipos, certo? Mas ele não é uma linguagem fortemente tipada. Eu não preciso tipar. Eu simplesmente tenho a opção de tipar ou não. Se o desenvolvedor ele quiser criar uma tipagem forte e tal, para ter uma certa segurança no código dele e tal, ele pode, certo? Mas não é obrigatório. Muitas vezes, para acelerar o desenvolvimento, não é feito, porque geralmente tem prazo. Quanto mais coisas você coloca, deixa mais complexo, você digita mais coisas e etc e tal. Então, assim, às vezes em algumas classes eu costumo tipar e tal, para garantir uma certa segurança de que seja utilizado corretamente, e no restante das coisas não tipo e segue bala, certo? Por isso que o PHP ele é mais fácil, porque não tem essa burocracia de você ter que estar tipando tudo que você escreve. E falando em tipo de arquivo, como aqui é texto, né? Então é o tipo de variável chamado de string, certo? E eu perceba que eu adicionei aqui um valor de um string numa variável chamada variável. Então, se ao invés de usar esse echo aqui, usar um comando chamado var_dump, né? Quando a gente passa o mouse, ele diz que é dumps information about variable, né? Ou seja, ele vai fazer um debug para dizer qual que o que é que tem dentro dessa variável, como é que ela se comporta e etc e tal. Então eu posso pegar esse conteúdozinho aqui e jogar aqui dentro, que ele aceita aqui como parâmetro. Tá vendo que tem mixed? Isso aqui é a tipagem do PHP, ou seja, ele aceita um misto de valores. Qualquer tipo de valor que você colocar, ele vai aceitar. Ou também um array de valores. Você pode colocar um array que é uma matriz, a gente vai ver também direito. E aqui ele retornaria void, ou seja, ele não retorna nada. Ele vai simplesmente me debugar essa variável. Então, salvando aqui, debugando, ou seja, ele me disse que isso aqui é um string, certo? Um texto. Ele tem 20 caracteres, certo? Um string do tamanho 20. Essa é uma variável, certo? Mas veja só que legal. Logo aqui depois eu vou pegar essa mesma variável e vou atribuir um inteiro, número 10. E aí eu vou aqui no Visual Studio Code, tem um atalho que é Ctrl Alt Shift Alt e seta para baixo, ele duplica. Então, e com Alt eu vou dando seta para cima para baixo e ele vai navegando. Então basicamente dupliquei o mesmo comando, só que aqui eu atribuí um string e aqui eu atribuí um número inteiro. E quando eu atualizar, ele simplesmente diz que agora é um int tamanho 10. O inteiro ele é o próprio tamanho, certo? Então veja só que louco. Aqui ela era um string, aqui ela passou a ser inteiro. Então o PHP tem isso. Ele é a variável, o tipo da variável é o que você mandar gravar na hora. Então ele não tem essa trava. Se você fosse usar aqui no C#, no Java, ele ia dar um erro aqui agora nessa linha, dizer que não foi possível atribuir um valor inteiro em uma variável do tipo string. Beleza? Então, ao mesmo tempo que isso é bom, é prático, mas também é perigoso, você precisa ter um dobro de atenção. Certo? Alguma dúvida? Mais alguém tem mais algum tipo de dúvida?
Beleza, então esse foi basicamente o conteúdo da nossa primeira aula, ter esse acesso inicial ao PHP o mais facilitado possível para que a gente possa estar escrevendo códigos em PHP e estar tendo esse primeiro contato. Na próxima aula a gente já vai pegar e tentar configurar alguns ambientes diferentes que vai dar basicamente o mesmo resultado. Existem ferramentas prontas que entregam vários recursos, que é o caso do Champ. Eu vou fazer esse sacrifício por vocês, instalar na minha máquina aqui para estar mostrando como é que funciona. Existe também o WSL, não sei se vocês conhecem, acho que do Windows 10 finais, as versões finais para cá, a Microsoft começou a incorporar dentro do Windows um kernel Linux que compartilha junto com o kernel do Windows. Isso tem uma latência reduzida bastante de você estar rodando o Linux dentro do seu Windows. E pode e deve ser usado para desenvolvimento. Porque o que acontece? Aqui a gente está usando o PHP que está rodando dentro do Windows e vão existir uma infinidade de limitações de você estar rodando o PHP dentro do Windows, porque ele foi feito para rodar em um servidor Linux. Exatamente. E vão existir acesso a diretórios, acho que a pior coisa que tem é justamente isso, porque o Windows ele é o diferentão da parada. Vocês veem que aqui na URL a barra é essa. Se você abrir um terminal Linux, aqui, vocês vão ver que a barra é igual, certo? Se você abrir um terminal Mac, todos partem do padrão do Unix, e é essa barra. Aí no Windows não, no Windows a barra é o contrário. E aí você vai escrever um código aqui que você vai estar acessando a pasta tal. Aí você vai estar botando aqui C, barra, justamente porque barra ele é um escape de caracteres. Então, deixa eu botar aspas aqui. Ele é um escape de caractere. Então você tem que botar duas barras, que é para a barra inicial escapar a outra barra, para a outra barra funcionar. E por aí vai. Só que aí você pega e faz seu sistema todinho no seu computador, bonitinho aqui, do Windows, e aí você vai e bota no servidor. 100% vai ser Linux. Você não vai achar um servidor de produção, hospedagem e tal, que você vai botar um sistema PHP num servidor Windows. Só se alguém foi lá e subiu um servidor Windows e botou lá dentro. Mas se você for numa hospedagem, for comprar qualquer hospedagem, vai ser Linux. E vai acontecer o que com o seu código? Vai dar pau, porque primeiro que em Linux não existe C2 pontos, e segundo que essa barra também não existe em Linux. Então, a fim didático da gente estar aprendendo tal, esse PHP do Windows serve. Posteriormente, a gente vai ver como é que faz isso dentro de um Linux e vai estar usando dentro do Linux mesmo, que é o caminho correto. Beleza? E é isso aí. A gente vai ver Champ, que vai ser basicamente vamos ter basicamente os mesmos problemas, mas ele vai entregar algumas coisas a mais, certo? E vamos ter o WSL, vamos ter também, quando a gente instalar o WSL, a gente vai ter de cara o Linux. E aí, independente se você está usando WSL ou se você está diretamente em uma máquina Linux,
o resultado vai ser o mesmo. Você vai executar os mesmos comandos, criar os mesmos passos ali, tudo da mesma forma. E tem também uma outra opção que já é um nível mais avançado, que seria o Docker. O Docker é o que hoje o mundo de desenvolvimento está pendendo, sabe? Todo desenvolvedor está pendendo para o lado do Docker, todo o processo de infraestrutura, nuvem, tudo pende para o lado do Docker. É lá onde a gente consegue criar aplicações grandes, escaláveis e etc. e tal. Então, mas isso aí eu não vou estar abordando nesse curso porque realmente é algo que é bastante complexo. Tem que entender um pouco de toda essa parte de infra e não só do que eu vou ensinar, tem que estudar mais a fundo ainda para estar entendendo como é que o Docker vai funcionar. Beleza? Fechou então. O teu código está todo branco. Aqui embaixo, tá vendo? Onde tem essas linhas aqui, tem esse PHP, está escrito aqui. Está escrito PHP? Porque ele entende a partir daqui, ó, que ele é um arquivo PHP, ele tem suporte a várias linguagens. Você pode clicar aqui no papelzinho aqui e criar novo.php, certo? Aí ele vai criar um arquivo em branco. Se você já começar a digitar aqui PHP, var, dump, e digitar alguma coisa aqui dentro, ele já vai estar pintando corretamente. Ele está aqui embaixo, PHP, arquivo salvo com PHP, ele botou até o elefantinho aqui como ícone, certo? Eu não sei se o de vocês vai estar isso aqui, porque existem temas e tal. Mas eu acho que o Visual Studio Code eu uso Material, mas o Visual Studio Code aqui, ó, na engrenagem, temas, tema de cores. Agora do Visual Studio Code, eu não sei qual é o aqui. Claro, Visual Studio Code. Vai. Isso. Pronto, mas aí ele está diferenciando. Está branco, função, o texto é vermelho e tal. PHP aqui. Sim. Aí você pode estar vendo aqui tema. O bom é que você vai mudando aqui para cima e para baixo, ó, ele já vai dando um preview aqui, ó. Eu gosto desse Abyss também, roxinho, mas um que eu gosto muito é esse do Material. Aí você tem que buscar lá na loja de distinção. Aí eu uso esse, acho que é esse aqui. Você vem aqui, ó, extensões, o meu sumiu porque eu dei um zoomzão aqui. Aí você vem aqui, ó, Material tem, tá vendo? Tem Material Icon. Aí você instala, aí o pacote de tema, você altera lá, de ícone.
Temos aqui no arquivo, Material Icons, você seleciona e aí você tem uma personalização melhor. Eu gosto de uma... Cadê? Eu gosto de uma coloração assim mais... um pouquinho mais de contraste, porém o fundo eu não gosto muito escuro, para não estar doendo a vista. Beleza? Então é isso aí. Quinta-feira vamos pegar nessas outras aulas aí. Até a próxima aula, até quinta-feira, no mesmo horário. Fechou.